Olá amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal aqui no canal 26 da NET. Vamos conversar com Augusto Ariston, que é advogado, escritor, jornalista, analista político, já exerceu cargo aqui no estado do Rio de Janeiro, foi deputado estadual. Ariston, nós estamos vivendo agora um momento muito crítico na política brasileira, né? Na semana passada teve aquele episódio do ex-ministro Cid Gomes desacatando o presidente da Câmara, quer dizer, inversão de valores, né? E tem caso Petrobras, e o povo estarrecido. O que tem que mudar? Agora tem reforma, agora a anticorrupção. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Lamentavelmente, não vai resolver nada. Eu, por muito tempo, fiquei aprisionado no estudo de algumas reformas que pudessem melhorar o país. A reforma política, a reforma tributária, enfim, matérias que pudessem atacar diretamente o dia a dia das pessoas, até a reforma trabalhista, modernizar mais o que estava aí. Os códigos, o Código Civil, o Código Penal, que é muito antigo. O Código Civil agora foi... Algumas correções, né? Sidney, eu cheguei à conclusão que nós precisamos renovar os quadros políticos. E é por isso que é importante a democracia. Nós temos que gastar aí mais 1, 2, 3 eleições e tirar essas pessoas que estão à frente dos executivos e do legislativo nacional e estadual e transformar os quadros em novos quadros. Agora, tem um fenômeno também, viu, Sidney? Eu estou vendo agora, a pouca renovação que tem é quase que uma hereditariedade. Então você vê os quadros que estão entrando, geralmente carregam o sobrenome de quem está à frente do processo. Do ranço político. Nós precisamos de uma reforma. A reforma da população brasileira tem que ser uma reforma moral. E isso é possível, Sidney, a partir de exemplos. E nós precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos que a presidência da República, que os governos estaduais, que as prefeituras invistam nos quadros funcionais, no funcionalismo público, com curso, com treinamento, com aperfeiçoamento. Nós não temos nenhuma condição hoje no Brasil de fazer um planejamento nem a curto, nem a médio, muito menos a longo prazo, porque não temos técnicos para isso. Nós não temos ninguém que entenda da legislação de licitação pública. Você diz que não tem no governo. No governo, porque pessoal qualificado existe no país. Existe no país, mas esses não vêm para atividade pública. Que não querem se misturar. Não querem se misturar. Então nós precisamos chafundar na lama, como diz no ditado. Então nós precisamos de uma reforma moral a partir do exemplo dos governantes e nós precisamos de uma renovação política. Isso é um pouco a herança que ficou do período autoritário. No período autoritário, aqueles quadros que se formavam foram ceifados e não houve renovação. E a renovação que está se dando agora são os filhos dos quadros que permaneceram aí. Nós precisamos de gente nova, nós precisamos de jovens, nós precisamos de gente que tenha energia e que tenha compromisso com o seu país. Nós precisamos de quem não goste das coisas do alheio. Nós precisamos de gente que não bata carteira. Nós precisamos de gente decente. Que respeita o dinheiro público. Que respeita o dinheiro público. Isso é possível, Sidney, com exemplos. E os exemplos que a gente tem aí, quais são, Sidney? Só de roubalheira. Petrolão, mensalão. Olha, uma coisa... Lavagem de dinheiro, doleiro. Sidney, eu vi agora... Corrupção e corruptores. Eu vi agora, você também deve ter visto, saiu aí, foi difundido, o Ministério Público da Suíça, um único
lugar onde havia contas secretas, porque existem dezenas pelo mundo. Um único lugar, depois de um entendimento com o Ministério Público do Brasil, apreendeu lá o correspondente a 1,3 bilhões de reais. Num único lugar. Dinheiro que eles consideram de origem suja. Você imagine o volume de dinheiro brasileiro, do suor do povo trabalhador brasileiro, que está pelo resto do mundo. Mas, Sidney, tem uma coisa mais grave. Mais grave é o seguinte, é que esse exemplo da elite dominante, ele está se impregnando no povo. A polícia está assim, a iniciativa privada está assim. Aonde você chega é alguém querendo levar uma vantagem. Se você for construir uma casa hoje, Sidney, vamos escolher um bairro aqui do Rio de Janeiro, vai construir uma casa em Campo Grande, compra um terrenozinho lá, começa a fazer com sua casa, e no meio do caminho você encontra uma oferta melhor em outro bairro, para a sua obra lá, e vai comprar o outro imóvel. 6 meses depois, quando você voltar lá, você não encontra nenhum tijolo. O próprio povo entrou lá e levou. Então... Só refrescar a memória, não é? Você mesmo comentou isso fora do ar comigo, naquele episódio do trem, né, que as pessoas estavam morrendo lá, o povo que estava dentro do trem estava saqueando, roubando, assaltando. Os passageiros estavam assaltando. Os colegas que se acidentaram. O cara morrendo ali e roubando celular. Então o que é isso? Isso não era assim, Sidney. Nós vivemos num país, tivemos a sorte de viver num país em que a mãe da gente todo dia nos corrigia, o pai da gente todo dia nos corrigia, as professoras da gente. Eu tenho uma professora de pintura, a professora Ju Barros, uma figura excelente. Ela foi dar aula numa escola municipal de pintura e o material era péssimo, era impossível fazer um trabalho minimamente razoável. Ela pegou o seu primeiro salário, foi uma loja que vendia pincéis e telas, enfim, e tintas, comprou e levou para a aula que ela estava dando, muito feliz. Chegou lá, mostrou os alunos, agora vamos poder tomar aula e tal. E ela começou a notar, durante a aula, que estava acontecendo alguma coisa diferente. Uma senhora experiente, conhece as coisas. O que era? Os alunos estavam chegando junto dela e fazendo muitas perguntas, o que não era normal nas aulas que ela estava dando. E ela começou a achar aquilo estranho. Será que todo mundo se interessou porque eu trouxe o material? Aqueles alunos que chegavam na frente dela para fazer pergunta estavam servindo de biombo para os outros que vinham por trás e roubavam as tintas e os pincéis que ela tinha comprado com o salário dela. Isso é uma coisa triste. Isso é uma coisa triste. Você riu porque você viu a cena. Não é possível. Você viu a cena. Inacreditável. Trágico e cômico, né? Então isso está passando para a população esse mau exemplo dessa elite ávida, dessa elite fraudadora. E nós não queremos um país de larápios, né? Não é possível você descer de casa com medo do pivete, com medo do assaltante. É assim que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter uma revolução nos costumes, na moral e na ética. Sem isso, não adianta nenhuma reforma, porque é a letra da lei e todo mundo trabalhando diferente. Agora, Ariston, você fala em renovação de quadros. Hoje uma campanha eleitoral, você vê aí os resultados aí, fortunas de empreiteiras, que doação, um deputado federal se elege com 6, 8 milhões
de reais, né? Isso declarado. 20, 50, 80. Não, mas declarado. Bom, o estadual, 2, 3 milhões, né? Como é que essa renovação, como é que vai acontecer numa pessoa que nunca teve um mandato, que não tem compromisso com essas empreiteiras, os empresários para colocar dinheiro, né? Como é que uma liderança comunitária vai colocar material, falando em liderança comunitária, uma liderança sindical, liderança, não é? Uma pessoa que é conhecida, bem conhecida, como é que vai colocar? Não coloca material, tem que fazer papel, tem que materializar a campanha. Como é que vai renovar isso? Né? Como é que vai renovar isso? Como é que essas pessoas vão ter acesso a um mandato, né? Para conseguir 30, 40, 50 mil votos? Como? Aí outra coisa, não tem um nome. Mas por que precisa de material? Porque se vota pelo número. E se a pessoa não souber que o Ariston tem um número tal, que o Sancler tem um número tal, não tem. Como é que vai acontecer isso? Dessa renovação? Procede essa pergunta que você fez. Eu só queria aproveitar, e sei que você vai estar de acordo, para a gente não estigmatizar um setor. A gente fala as empreiteiras. Os fabricantes de remédio também. Também. Os bancos também. Os prestadores de serviço do Estado também. Todos que estão em volta do dinheiro público se comportam dessa forma. Eu falei empreiteiras que foram os maiores doadores, e eu que estou no Lava Jato. Eu pergunto a você, os vendedores de quentinha nos presídios, a merenda escolar, todos chegam com dinheiro. Aí eu pergunto a você, será que o empresário quer trabalhar para dar dinheiro a político? Não. Ou será que eles estão instados, eles estão obrigados a fornecer esse dinheiro? Porque senão, o Paulo Roberto Corrêa disse que são empréstimos que você paga depois. Não terá depois os contratos no Estado. O Paulo Roberto Costa, aqui na delação premiada, falou esse negócio de dizer que doação oficial para o partido, na verdade isso é empréstimo, isso não existe. Qual é o empresário que vai dar 3, 4, 5 milhões para uma campanha? Por quê? Porque ele é bonzinho? Porque o fulano é um idealista? Não. Então eu disse a você que não acreditava mais em reforma. Eu acredito numa revolução cultural. Uma revolução cultural. Se você me perguntar, como é que faz isso? Não sei. A gente vai ter que trabalhar em cima disso. Nós vamos ter que modificar esses hábitos. Porque senão nós vamos voltar ao tempo da barbárie. Vamos ter uma elite dentro de uma cidade protegida pelos muros. Aliás, hoje a gente já tem um pouco. Os edifícios são todos gradeados. É uma elite protegida pelos muros, com seu exército lá dentro protegendo, e do lado de fora os famintos, ávidos, para que alguém saia do muro para poder assaltar e tomar as coisas. Nós não queremos esse mundo. E esse mundo, nós precisamos renovar isso no Brasil. Nós precisamos ter uma revolução. Revolução é aquilo que mexe no cerne do problema e que modifica tudo. Nós precisamos de novos hábitos, nós precisamos resgatar aquilo que nós aprendemos na nossa infância. Respeitar o dinheiro dos outros, o patrimônio dos outros, ter amor ao seu país, gostar do seu hino, gostar da sua bandeira, respeitar pai e mãe, saber se comportar num transporte público, ceder o lugar aos mais idosos. Enfim, nós precisamos ter educação, ter uma convivência fraternal com as pessoas. Do jeito que nós vamos, nós caminhamos para a barbárie. Começa, quer dizer, as coisas acontecem no município e o poder mais próximo de quem mora no município é o prefeito da sua cidade e a Câmara de Vereadores. Ano que vem nós vamos ter uma eleição. Não é isso? Então essa renovação política pode começar a partir do ano que vem, né? Porque ano que vem vai ter eleição para prefeito e vereadores, né? Que está mais próximo da comunidade, né? E agora nós tivemos alguns exemplos aqui de prefeituras de São Sebastião do Alto, 9 mil, o cara foi preso com 100 mil reais. Teresópolis. O cara tem uma fazenda. Meu Deus do céu, Teresópolis. Olha, tem que levar lá um padre, um pai de santo,
um pastor, para exorcizar. Tem que levar para exorcizar corrupto. Exorcizar corrupto. Eu vou lhe dizer uma coisa, Sidney. É praga. É uma praga que caiu sobre aquela cidade. Teresópolis é uma beleza, era uma beleza de cidade. Há 12 ou 15 ou 20 anos é administrada por uns trastes, por umas figuras que vão para lá para se locupletar do dinheiro da população. A cidade está toda favelizada, Sidney. Não há serviço público, não há nada. Eles desviaram dinheiro até da enchente que matou 1000 pessoas. Foi o maior acidente que já houve no Brasil, natural, foi esse que pegou Teresópolis e Friburgo. Os senhores sabem o que aconteceu com Teresópolis e Friburgo? Os prefeitos roubaram dinheiro. Teresópolis, meu Deus, vamos fazer isso. Não, vamos pedir aí essas religiões. A gente paga uma van para levar lá um mix, leva um pai de santo. O exorcista, um padre, um exorcista, um pastor evangélico. Vamos fazer um sincretismo religioso lá e rezar para que bons fluidos caiam sobre Teresópolis. Outra coisa, não é só a Prefeitura de Teresópolis, não. A Câmara Municipal também. Também, é conivente. Precisamos fazer uma grande reza, juntar as mãos. Podemos levar um rabino também. Também pode. Um rabino. Vamos fazer uma união de forças. Podemos também chamar um pajé, Sidney. Um pajé. Leva um índio para lá. Só não pode ser do Cobra Coral que a prefeitura... Vamos dar as mãos e vamos pedir a Deus que olhe por aquela população. O que está havendo com Teresópolis é um negócio de ferir a gente. Ariston, e aqui em Itaguaí, o prefeito Luciano lá, que tinha Ferrari, andando de Ferrari no município, né? Com uma casa maravilhosa muitos os casos. Não, se você começar, não, é um atrás do outro, é atrás do outro. Muitos. Não, estamos falando dos mais recentes. Então, você tocou num assunto importante. A renovação começa o ano que vem. Ano que vem, entendeu? O princípio é o seguinte, tem mandato? Não voto. Já tem mandato? Não, eu quero mudar, entendeu? Aí você, mas ele é bom. Sim, mas eu quero mudar. Posso mexer no assunto aqui? Eu posso mudar, eu quero mudar, eu quero arriscar. Posso mexer no assunto, Sidney? Você, meu amigo que vota, você que está nesses municípios que vão renovar, se a campanha for rica, não vote. Se lhe oferecerem vantagem, não vote. E comece a selecionar a partir dessas premissas. Comece a ouvir os discursos, comece a julgar, comece a ver quem assume compromissos. Não é possível. Parece um boneco lá, geralmente cheio de maquiagem, todo arrumadinho, e diz assim: vota em mim, eu sou uma pessoa que participo da vida comunitária, eu vou trabalhar pela saúde, pelo transporte e pela educação. Isso é uma piada, isso é um mamulengo, isso é um boneco daqueles de teatro de prestidigitação, enganando a população. E sai comprando voto. Se lhe oferecer vantagem, não aceite. Se a campanha for rica, desconfie, discuta. Entre na internet, hoje é fácil, telefone, aborde na rua, procure saber do candidato quais são as propostas dele. E a partir daí comece a se engajar. O muito falante, o muito bonitinho, o muito ajeitado, o material todo bonitinho, olhe, desconfie. Atrás disso tem mutreta. Tem um ditado que diz assim: quem gasta milhão já roubou, vai roubar. Agora tem uma campanha que vai para a rua, de manifestação e tal. Eu sou favorável, assim, eu não sou candidato a nada, você também não é candidato a nada, nem partido político eu tenho, não sou filiado a partido político nenhum. Então, meu amigo, se você tem uma liderança, se você quer ser candidato, quer renovação, agora, pode sair uma campanha também, é o seguinte: não vote quem tem mandato, aí nós vamos dar uma vassourada geral. Não vote quem tem mandato. Tem mandato? Não, vamos tentar. Mas isso vai mudar? Pelo menos você vai tentar mudar.
Você pode até se enganar, mas vai tentar mudar. Agora, se você votar com quem você já conhece, aí é complicado. Posso aproveitar seu programa para fazer uma mensagem aqui? Nós não podemos perder a visão do processo. Qual é essa visão do processo? É que essa política está ruim porque ela está ocupada por pessoas do mal. Então nós precisamos despertar nos jovens de todas as profissões e de todas as atividades o desejo de participar da política. Porque as pessoas do bem, Cidinho, não querem mais participar da política, não querem entrar naquele ambiente minado, contaminado, infectado. Então nós precisamos despertar nos jovens que têm interesse público a participar da política. Você, meu amigo, que tem ideal, que é uma pessoa do bem, que é jovem, participe, entre nisso, procure são poucos partidos que ainda dá para entrar. Procure se alojar num partido desse e desenvolva teses para discussão, para que a gente consiga ter uma representação melhor e ter um país melhor. Quem quiser ser candidato na próxima eleição em 2016 tem até 1º de outubro para assinar uma ficha de filiação, um ano de antecedência. Tem que escolher até 1º de outubro, né? Então você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro para você escolher um partido político e assinar uma ficha. E nós aqui não indicamos nenhum partido. Aqui não há proselitismo, não estamos aqui tentando trazer ninguém para nenhuma corrente política. Ao contrário. Nem partido político nós temos. Nem partido político nós temos. Procure, amigo. Procure. Nem tudo está perdido. Bom. Mas ainda resta o futuro. Até a próxima, Aristão. Até a próxima. Muito obrigado por participar mais uma vez desse programa que procura levar um esclarecimento. Daqui a pouco a gente volta. Não acabou, não. A Ecos da Mata Atlântica tem o melhor viveiro de mudas do estado do Rio. Produzimos e comercializamos mudas nativas e exóticas. Elaboramos e implantamos projetos de reflorestamento e paisagístico, reconstituição de áreas naturais degradadas, formação de reservas ambientais. Ligue e consulte Ecos da Mata. 21 2292 4915 2292 4915. Ecos da Mata, plantando vida. A saúde oral é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os incômodos causados por uso de próteses removíveis afetam a mastigação e causam mal-estar. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Consulte seu cirurgião dentista ou ligue 2549-4940 e fale com o Dr. José Ribamar. 2549-4940. Você quer aprender a dançar? Dança de salão? Quem dança é muito mais feliz. A Escola de Dança Marco Bezerra pode realizar o seu sonho de aprender a dançar. Bolero, samba, forró, soltinho, tango, zouk, todas as modalidades de dança de salão. Em Copacabana, novas turmas. Venha fazer uma aula grátis. Escola de Dança Marco Bezerra, Rua Siqueira Campos, 50, sobre loja 229. Telefone 3649-4860, 9931-34067. Venha fazer uma aula grátis. Escola de Dança Marco Bezerra. Sidney Domingues apresenta 100 anos de Frank Sinatra, o cantor do século, todos os sábados às 19 horas, no Teatro Princesa e Isabel. Vale a pena você conferir o cantor do século na voz de Pedro Calheiros, Luiz César e os bailarinos internacionais Marco Bezerra e Aline Lima. My Way, Strangers in the Night, New York, New York, Fly Me to the Moon e grandes sucessos. Vale a pena você conferir, ingresso R$60, meia entrada R$30. Teatro Princesa Isabel, todos os sábados às 19 horas. Avenida Princesa Isabel 186 em Copacabana. 2275-3346 964-929424. 100 anos de Frank Sinatra, New York, New York.
E nesse bloco eu converso com o Dr. Humberto Martins, que é advogado. Dr. Humberto, muito obrigado uma vez mais por receber o nosso convite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Doutor Humberto, a questão, algumas pessoas ligaram, outra oportunidade que o senhor esteve aqui no nosso programa, da questão da união estável. Né? Pessoas que vivem maritalmente, com um casal, outras pessoas que não regularizaram a sua situação. Sim, não é? O que é considerado uma união estável? União estável é uma pessoa que passa a viver com a outra, como se casado fosse, independentemente do sexo. Como se casado fossem. Isso é a definição mais simples para a união estável, é isso. Há quanto tempo mais ou menos é considerado, quer dizer, o judiciário entende que considera uma união estável? 1 ano, 2 anos? Olha, a legislação já falou em 5 anos, depois veio outra lei, revogando a anterior, falou em 2 anos. E atualmente esse prazo não tem um prazo fixado na lei. Sendo assim, é uma questão assim, de interpretação dos juízes, dos tribunais, do judiciário, então, para poder caracterizar uma união estável. Mas aí você pega, então, 2 anos, que é o último prazo que foi, o prazo que foi mencionado na última lei, fala em 2 anos. Mas você pode haver caracterização de uma união estável num período inferior a esse. Agora, quanto tempo, que documentos as pessoas podem comprovar que viveram maritalmente com aquela pessoa, tanto o homem quanto a mulher? Olha, eu vou dizer para você, uma infinidade de documentos. A palavra infinidade aí há um pouco de exagero. Vamos exemplificar. Então, porque é o seguinte, uma convivência, uma pessoa vai conviver com a outra, vai morar com a outra no mesmo endereço, na mesma casa, no mesmo apartamento. Então, isso deixa marcas, deixa traços, deixa rastros. Né? Por exemplo, uma conta de luz no nome. Sim, uma conta de luz, uma conta de telefone. De condomínio. Uma fatura que vai em nome da pessoa para aquele endereço. Dos dois. Testemunha de funcionário de condomínio. Testemunha, por exemplo. Né? De condomínio, do vizinho. Isso pode ser de toda sorte, de vizinho, de amigos, de funcionários do condomínio, ou seja, alguém que tenha conhecimento, que possa dizer com segurança e com verdade perante o juiz que aquelas 2 pessoas ali viveram sim em união estável, como se casado fosse. Agora, doutor Humberto, tem uma outra questão, é o seguinte, tem muita gente que já vive, casais que vivem aí 8, 10, 15 anos e nunca regularizar a situação, né? Sim. E pode resolver isso, não necessariamente sem casar, pode resolver isso num cartório, mas é sempre bom consultar um advogado, né? Para que veja o direito das partes, né? Exatamente. E não ficar esperando um ou outro falecer, entendeu? Sim. Dizer, não, mas eu confio em fulano, né? A confiança vai até um termo, até um determinado ponto, né? Sim. É bom regularizar essa situação. Sim. Nós não sabemos isso, que vulgarmente a gente fala, vale o escrito, não é isso? Até no jogo mesmo. do bicho é assim. Vale o escrito. Então, aí tem que colocar no papel. Não tenha dúvida, tem que colocar no papel, é para a segurança de um, é para a segurança de outro. As pessoas que confiam uma nas outras, exatamente por isso, não vão se opor a que a coisa seja colocada no papel, exatamente pela confiança. Doutor Humberto, a questão da confiança, né? Até no casamento mesmo, né? Civil e religioso, chega um determinado momento que um trai o outro e a confiança se acaba. Ainda mais quando não tem nada por escrito, é muito mais vulnerável, né? É verdade, mas sendo que no casamento você tem anteriormente, você tem o quê? Você tem a certidão de casamento, você tem o papel, você tem o ato que foi levado e foi registrado. Ele existe no mundo real, existe no mundo jurídico. Um contrato formal. É isso que é o casamento em si, registrado e comprovado pela certidão de casamento. Não é isso? Não. Estou vendo que a sua pergunta versa mais sobre essas uniões
informais, né? Quer dizer, deve sim, deve formalizar, vai colocar isso por escrito. Por escrito, no papel. Né? Então casa. Realiza o casamento. Faz a união estável, tem que resolver isso. Bom, tem que colocar no papel. Agora, é assim que funciona, é assim que funciona bem e é assim que deve continuar funcionando. Bom, tá? Então a pessoa tem essa situação de 10, 15 anos, ou 3 ou 4 anos, procura o advogado. O advogado, aí no caso do Roberto, pode ligar para o telefone que está aparecendo. Lembrar mais uma vez que se você não for atendido no telefone, você pode deixar o recado, o seu nome, ele vai dar um retorno, vai marcar uma consulta. Você não vai pagar nada pela consulta, só depois tiver um contrato. Vamos conversar. Se for do interesse da pessoa, a gente vai prosseguir com o caso e aí vamos estabelecer a contratação. Pode ser pago pode ser pago à vista, pode ser pago no final. Isso não, essa não será a questão a impedir que a pessoa faça o que ela tem que fazer. Mas tem que regularizar a sua situação. Tem que regularizar. Bom, e no caso é um conselho que eu dou. Principalmente quando tem filhos, né? Principalmente quando tem filhos. E mesmo quando não tem também. Mesmo quando não tem. As pessoas, entendo isso, as pessoas devem tornar claras as suas relações, transparentes e claras, devem tornar seguras as suas relações umas com as outras. Né? E a maneira de fazer isso, primeiro, é sendo honesto um com o outro. Segundo, é formalizando isso, é colocando isso no papel. Então, Humberto, infelizmente nosso tempo acabou nesse bloco. Tem outras perguntas que certamente poderiam ser feitas nesse caso, e no próximo programa vamos falar sobre inventário. Mas se quem quiser também tiver alguma informação sobre inventário, pode ligar para o Dr. Humberto, o telefone apareceu no vídeo, né? E ressaltar que esse programa é gravado, não é ao vivo, não adianta você ligar e querer perguntar. E se a secretária eletrônica do telefone do escritório do Dr. Humberto Martins atender você deixa seu telefone e diz qual é o assunto, o seu nome, e o doutor Humberto vai dar um retorno, não é isso? Ou simplesmente não diz o assunto. Não diz o assunto. Porque às vezes a pessoa não está à vontade. Então liga e fala, olha, eu gostaria de conversar com o senhor, e deixa o telefone, que aí eu dou o retorno. Dá um retorno. Dou o retorno e converso, e a gente marca uma conversa, se for o caso. Até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Bom, lembrar que nós estamos com um espetáculo musical, aí já não eu também sou advogado, as pessoas querem contratar a mim, não contratam o Roberto, porque eu não estou exercendo advocacia, eu sou só o jornalismo que eu estou fazendo, e produção cultural. Eu sou em cartaz com um belíssimo espetáculo no Teatro Princesa Isabel, todos os sábados às 19 horas. Teatro é 100 anos de Frank Sinatra. O musical com Pedro Calheiros, com Luiz César, com os bailarinos Marco Bezerra e Aline Lima. É um espetáculo belíssimo de 1h20, e você vai aparecer a chamada na nossa programação, e todos os sábados às 19 horas no Teatro Princesa Isabel você vai amar. E nós vamos um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. A saúde oral é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os incômodos causados por uso de próteses removíveis afetam a mastigação e causam mal-estar. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Consulte seu cirurgião dentista ou ligue 2549-4940 e fale com o Dr. José Ribamar. 2549-4940. Você já sabe onde passar o seu final de semana, férias ou Natal? Não? Então você precisa conhecer o Hotel Fazenda Santa Bárbara. São 2 milhões de metros quadrados de pura natureza, piscina, sauna, campos de futebol, passeio a cavalo, charrete, recarregadores, salão de jogos e muito mais. Preço especial para convenções, reuniões e eventos, festas de confraternização com chopp, churrasco e pagode incluído. Organize seu grupo e garanta já a sua cortesia. Consulte nossas vantagens para você, organizador de grupos. Ligue agora, 509-3188. Sidney Domingues apresenta 100 anos de Frank Sinatra, o cantor do século, todos os sábados às 19 horas, no Teatro Princesa Isabel. Vale a pena você conferir o cantor do século na voz de Pedro Calheiros, Luiz César e os bailarinos internacionais Marco Bezerra e Aline Lima. My Way, Strangers in the Night, New York, New York, Fly Me to the Moon e grandes sucessos.
Vale a pena você conferir, ingresso R$60, meia entrada R$30. Teatro Princesa Isabel, todos os sábados às 19 horas. Avenida Princesa Isabel, 186 em Copacabana. 2275-3346 964-929424. 100 anos de Frank Sinatra, New York, New York. Olá, amigos, mais uma vez juntos com o Dr. Ormindo Bicudo, advogado, já teve experiência de secretaria, de municípios, uma experiência vasta sobre poder público, contas administrativas, questão de gestão pública. Ormindo, muito obrigado por mais uma vez receber nosso convite. Sempre um prazer, Sidney. Um maior prazer estar aqui sempre que você me convocar. Normalmente, quando se fala em Tribunal de Contas, né, as pessoas não sabem muito bem o que faz um Tribunal de Contas, né? Aqui nós temos o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E a capital tem o Tribunal de Contas do município. Do município do Rio de Janeiro. O que faz o Tribunal de Contas? Olha, o Tribunal de Contas, se a gente for buscar na história, né, ele foi concebido no período do início da República Velha, né? Os mentores do Tribunal de Contas foi o Zezedelo Correia e o ministro Rui Barbosa. Que a ideia era justamente criar um tribunal em que pudesse analisar as contas de governos, as prestações dessas contas e dar a ela a legalidade ou a visão da constitucionalidade. E isso veio evoluindo, né? Aprovar ou não as contas do... Esse era o sentido básico do tribunal. Só que isso evoluiu, né? Os mecanismos da República ficaram maiores, as instituições cresceram, a população passou a exigir mais, o volume de cidadãos hoje é muito grande, o conceito do serviço público é bem maior do que era na época. Então, os tribunais hoje, a partir inclusive da Constituição de 1988, só para ser mais rápido com você, senão a gente perderia numa história, inseriu um dispositivo lá que eu acho que é fundamental. Porque antigamente, não sei se você se lembra, você foi vereador, sabe que o Tribunal de Contas agia pelo Legislativo, pelo Poder Legislativo, era considerado até um órgão auxiliar. Um órgão auxiliar. A Constituição de 88 modificou essa visão constitucional. Hoje é um órgão em auxílio ao Legislativo, porque na verdade é um órgão que pertence ao cidadão. Então qualquer cidadão hoje pode representar, deve representar denúncias e tudo lá de malfeitos no serviço público, e ele pode fazer de forma direta no Tribunal de Contas. Pode acionar o Tribunal de Contas. Previsão constitucional hoje, o que diferencia do passado. Então hoje, né, eu até sou um estudioso nessa área, gosto muito, trabalhei lá há alguns anos. No Tribunal de Contas do Estado? No Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só para acrescentar, que tem o do Tribunal de Contas da capital, tem o do Estado e o Tribunal de Contas federal. E o federal. O tribunal é organizado na esfera federal, o Tribunal de Contas é TCU, né? TCU. Aqui é TCM. TCE do Estado e TCM do município. Mas tribunais de contas só existem 2 de capitais, que é o de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque a Constituição de 88 também proibiu a criação de novos. Então a competência do Estado do Rio de Janeiro... Antes era pelo número de habitantes, né, de eleitores. Era marcado assim. Mas agora não tem mais não. Não tem mais tribunal. Já está reformulado, está inclusive vedado pela Constituição. Agora, como é escolhido esses conselheiros? Isso é outra coisa bastante interessante, que é importante que a sociedade fique a par disso, né? Como o Tribunal de Contas é um órgão da sociedade, eu acho que a sociedade deve olhar pela sua composição. A composição lá tem uma paridade montada da seguinte forma, né? No caso do Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro, vou ser mais específico, nós estamos num programa que o público, o universo maior é no Estado do Rio de Janeiro. São quantos? São 7 conselheiros, sendo 4 indicados pela Assembleia Legislativa, né? 2 pelo governador do Estado e 1 pelo Ministério Público Especial, que é o Ministério Público que funciona especificamente junto ao Tribunal de Contas, é uma previsão constitucional também. Então, a eleição do conselheiro, das indicações da LERJ, se dá pela LERJ, das indicações do governador tem que ser ratificada pela LERJ também, através do voto. E do Ministério Público sai uma lista tríplice do Ministério Público do Tribunal de Contas. E que os conselheiros do Tribunal de Contas elegem lá 3 membros do Ministério Público e vai ao governador e o governador. Agora, doutor Bicudo,
se eu quiser ser conselheiro do Tribunal de Contas e tiver uma vaga, agora parece que tem uma vaga aberta. Sim, a vaga do conselheiro Aloysio Gama. Aloysio Gama. Então hoje, por exemplo, saiu o edital, eu posso apresentar o meu nome para ser conselheiro? Qualquer cidadão pode? Perfeitamente, dentro das vagas que corresponde à Alerj. As vagas, as 4 que eu lhe falei que pertencem à Alerj, na verdade não pertencem à Alerj, pertence à sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Então qualquer cidadão que preencha os requisitos da Constituição, que fala notório conhecimento da área, vida ilibada, né? Tem que ser uma ficha limpa. Tem que ser ficha limpa. Não pode ter processo. Não pode ter processo. Nem condenação. Nem condenação. O mesmo efeito vale para o serviço público. Sim. Se você vai ser concurso de juiz, de promotor e tudo mais, você tem que estar com a sua ficha limpa. Tem conhecimento jurídico. Tem que ter o conhecimento jurídico da área, que é o testado para o juiz e o promotor no concurso. Tem que ter a experiência comprovada na área também, para mostrar que não vai uma pessoa para lá incauta, que não conhece a gestão pública, que é fundamental, até porque vai opinar sobre a matéria. E tem idade? Tem idade? Não tem limite de idade, desde que você consiga cumprir 5 anos no efetivo exercício do cargo. Ou seja, e o mínimo? Hoje o limite está, o mínimo não tem. 35 anos? Pode ser 30 anos? Antigamente havia uma restrição sobre isso. Havia qualquer condução para um cargo de magistratura, e no caso o conselheiro tem o grau de um desembargador, então é considerado desembargador para efeitos de acesso ao cargo, ele teria que ter 35 anos, mas isso já caiu também. Tanto é que você pode ter um juiz de 19 anos, você pode ter um conselheiro de 19 anos. Então qualquer pessoa pode se habilitar nesse cargo? Sim, dentro dessa vaga agora, por exemplo, é uma indicação da Alerj, qualquer cidadão que preencha esses requisitos pode apresentar lá seu requerimento. Apresentar o currículo. Exatamente, com seu currículo, com sua história de vida, e está sujeito lá à análise dos deputados, que inclusive é uma questão que a gente tem que sempre abordar. Tem que haver uma sabatina, não pode... A pessoa tem que ir lá com conhecimento de causa. Não pode dizer só pelo escrito que tem conhecimento, tem que comprovar, Tem que comprovar, né? É um concurso, né, Cid? Não é igual um juiz que para ser um promotor, para ser um defensor público, ele passa por esse exame de seleção, procurador do Estado. Bom, então recapitulando, o Tribunal de Contas, qualquer cidadão pode se apresentar para ser conselheiro. Dentro dessas 4 vagas... Já saiu o edital para essa vaga? Saiu a informação de forma regimental, já saiu a informação da vaga. Então se espera... Do ex-conselheiro Aloysio Gama de Souza. Já foi deputado, né? Foi deputado muitos anos, inclusive, abandonou agora por conta da aposentadoria de 70 Aliás, vai mudar agora, né? Esse é um dos padrões que está se discutindo, né? A mudança daí da PEC Bengala, né? De 75 anos, é um questionamento sobre a capacidade de um homem trabalhar com 70 anos, igual com 75 anos pode se estender mais. Claro que nós sabemos que um homem de 70 anos hoje tem muita capacidade de trabalho. Mas a experiência também. Não tem a dúvida. Mas o mérito mesmo dessa questão, que é tão combatida por outros setores da sociedade, é a necessidade de se renovar. Não é só por você ter feito 70 anos que você é incapaz. Não, pelo contrário, você vai prestar sua contribuição em outras áreas. Mas aquela instituição vai sofrer uma oxigenação, que é necessário, entendeu? Da renovação, né? O Tribunal nosso está precisando sofrer uma oxigenação. Mas já saiu a comunicação da vacância. Saiu a comunicação, leva-se 30 dias. De 30 dias vai sair o edital de inscrição, que vai levar 10 dias para quem quiser, qualquer cidadão do Estado do Rio de Janeiro, que preencha os requisitos de qualidade, né, da notório conhecimento, que tenha vida ilibada e que esteja disposto a prestar esse serviço público, ele pode se candidatar. Bom, então tá aí a dica. Mais alguma coisa a acrescentar, Bicudo? Não, eu acho importante a gente levantar essa questão, e eu volto a te dizer, nós, enquanto sociedade, batalhar muito por essa questão dos orçamentos, de quem fiscaliza esses orçamentos, porque é o nosso imposto, é o nosso dinheiro. Depois vai todo mundo para a rua manifestar e sabe que não brigou para os momentos oportunos. E ficha limpa, né? Isso é inerente a qualquer serviço público, né? Um passado realmente é fundamental, né? Essa questão... Sidney, isso aí é uma questão que hoje o povo brasileiro não quer nem mais saber, né? As manifestações disseram isso. Já diz bem claro isso. Da impunidade. Né? Até a próxima, Bicudo, suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, estou aqui presente toda vez que você me solicitar para dar esses esclarecimentos. Eu acho muito importante, muito oportuno que vocês toquem questões que muitas vezes ninguém percebe, mas que
que são fundamentais para a história do nosso Estado. Muito obrigado por dar essa oportunidade. Muito obrigado, eu conversei com o Dr. Ormindo Bicudo e eu vou chamar um intervalo comercial, mas antes eu quero lembrar que eu estou em cartaz com o belíssimo, aí é o produtor cultural que está falando, né? Um espetáculo 100 anos de Frank Sinatra, em cartaz todos os sábados às 19 horas, no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana, um espetáculo com Pedro Calheiros, com Luiz César, com um casal de bailarinos, e certamente você vai gostar muito. 100 anos de Frank Sinatra, a voz do século. Daqui a pouco a gente volta. Ô, Belalan, coloca um pedacinho do espetáculo só para dar água na boca. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Night and day, you are the one, only you beneath the moon, but under the sun. New York, New York. A saúde oral é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os incômodos causados por uso de próteses removíveis afetam a mastigação e causam mal-estar. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Consulte seu cirurgião dentista ou ligue 2549-4940 e fale com o Dr. José Ribamar. 2549-4940. Você já sabe onde passar o seu final de semana, férias ou Natal? Não? Então você precisa conhecer o Hotel Fazenda Santa Bárbara. São 2 milhões de metros quadrados de pura natureza, piscina, sauna, campos de futebol, passeio a cavalo, charrete, recarregadores, salão de jogos e muito mais. Preço especial para convenções, reuniões e eventos, festas e confraternização com chopp, churrasco e pagode incluído. Organize seu grupo e garanta já a sua cortesia. Consulte nossas vantagens para você, organizador de grupos. Ligue agora, 509-3188. Você quer aprender a dançar? Dança de salão? Quem dança é muito mais feliz. A Escola de Dança Marco Bezerra pode realizar o seu sonho de aprender a dançar. Bolero, samba, forró, soltinho, tango, zouk, todas as modalidades de dança de salão. Em Copacabana, novas turmas. Venha fazer uma aula grátis. Escola de Dança Marco Bezerra, Rua Siqueira Campos, 50, sobre loja 229. Telefone 3649-4860, 9931-34067. Venha fazer uma aula grátis. Escola de Dança Marco Bezerra. Estamos de volta, eu estou no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e você vai assistir algumas entrevistas aqui com os deputados. Plenário da Leste conversa agora com o deputado Dionísio Lins, que é líder do PP. Deputado, o governo do Estado, o governo Pezão, está pedindo uma mensagem, né, para que a Assembleia aprove 6 bilhões e 300 do Judiciário. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que não tem outra saída. O vereador Pezão tem feito uma administração bem transparente. Haja visto ter lá o vice-governador, que é o ex-senador Francisco Dornelles. Eu, como líder do partido, tenho que defender a questão, sobretudo pela transparência que ele encaminha o procedimento. O Estado quebrou. O Estado, como vários municípios nossos, que tem o royalties de petróleo, não tem mais. Essa questão está se alongando muito da Petrobras e com isso, quer dizer, os investimentos caíram. Aqueles municípios que vivem só com receita de royalties quebrou pior ainda. Nós não, ainda temos... região dos lagos então, né? Exatamente, dá dor. Mas eu tenho fé em Deus que isso passará. Isso é um momento. O que o governador Pezão fez foi realocar valores para que consiga manter e honrar pagamentos. Pagamentos de funcionários, pagamento daqueles que são aposentados, porque dentro daquilo que o secretário Júlio Bueno expôs a todos nós, a partir de maio a gente já vai ter um certo conforto, não é?
eu acho que tem que ser dado um voto de confiança ao governador, como demos um voto de confiança numa outra mensagem ao secretário de Fazenda. Eu acho que o Estado vai chegar num todo a uma organização. O governador Pezão chamou todos os empresários para fazer uma composição de dívida, tirando, ou seja, ajustando valores. E eu tenho, assim, convicção que esta Casa de Leis não vai se negar a aprovar essa mensagem, porque é importantíssimo para manter o pagamento honrado dos funcionários e das pessoas que são inativas. Deputado, o senhor falou da situação do Estado, a situação também daquelas pessoas que o senhor vem batendo nessa tecla e está acompanhando, daqueles multados por esses, né, esses pardais aí misteriosos, né, esses pardais fantasma, né? Quando é que vai marcar a audiência pública para saber dessa questão? Nós assumimos a presidência da Comissão de Combate à Pirataria e continuei como vice-presidente da Comissão de Transporte. Eu estou preparando um trabalho, mandei já notificar ao IPEM para que mande para nós a relação de todos os pardais aferidos e aonde estão instalados. São quantas empresas, mais ou menos, que você tem essa informação? Nós não temos a informação precisa. Eu conheço uma que é a York. Eu não tenho precisamente a informação. York parece que está, não tenho contação. Eu sei que eu já notifiquei ao IPEM, o Instituto de Peso e Medida, que é órgão executor do Inmetro, para que apresente a nossa comissão relação dos pardais, aonde estão colocados e se estão aferidos. Para que eu faça audiência pública só não. Nós vamos objetivar um telefone para a população, para discar, denunciar e a gente fazer uma operação de visita a esses locais para constatar se tem pardal pirata, porque a informação que temos é que tem sim pardais piratas, que ele te multa num determinado local e aparece em outro. Deputado, tem a questão também da Jari. A Jari tem que ter, que a junta, né, dos recursos, tem que ter sempre a presença de um cidadão da sociedade civil, né? Tanto no Estado, tanto no município, quanto no Detran e no DR, né? O senhor vai estar verificando isso também? Eu estou, inclusive, vou notificar o presidente do Detran para que informe a esta Casa de Leis quais os critérios adotados na escolha do julgador da Jari, para que a gente possa ter e oferecer um certo conforto à população, que não é possível você ter determinadas pessoas julgando que têm interesse de defender a empresa. No Detran, no caso, é um funcionário do Detran, que é funcionário público do Detran, mas que é da assessoria de imprensa. É claro que ele não vai contra. Eu tive essa informação, inclusive, que já é uma pessoa até inativa, que está acumulando e percebendo da Jari. Quer dizer, quando é que nós vamos ganhar algum recurso? Hoje não tem. Eu desafio quem é aquele que apresenta e vai apresentar no teu programa que conseguiu vencer um questionamento na Jari. Não tem. 93% são reprovados. Ok, deputado, vamos aguardar então a data dessa audiência pública, saber tudo, e vamos aguardar suas investigações. O senhor que é presidente da Comissão de Pirataria aqui da Assembleia, né? Exatamente, eu estou à disposição no 2588-1200, quem quiser denunciar, aonde foi multado, achou que foi injusto, que o pardal está ilegal, denuncie direto para o nosso gabinete, que eu vou fazer uma diligência para tentar buscar a transparência nesse setor. Qualquer tipo de pirataria também? Qualquer tipo de pirataria também, porque agora assumimos a presidência dessa comissão, que é prevenir e combater a pirataria, para tentar, inclusive, aumentar a arrecadação do Estado. Nós vamos fazer diversas operações. Deputado Dionísio Lins, até a próxima. Muito obrigado, Cid, parabéns pela bela audiência que você tem. Conversa agora com o deputado Rogério Lisboa. Deputado, o Estado está pedindo a uma Assembleia a aprovação de um empréstimo, uma transferência do Judiciário da ordem de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque o Estado fez uma administração no ano passado sem se preocupar com a questão do equilíbrio fiscal. Agora teve que se socorrer. Enfim, não dá, a princípio, para votar contra isso, porque é grave e corre o risco da folha de pagamento do aposentado e pensionista não ser paga. Então o PR vai ter uma posição favorável.
porém querendo uma série de garantias e lembrando que os municípios do estado também estão em dificuldade. Estão em dificuldade por quê? Porque tem a crise toda, inclusive no ano passado o estado pegou 3,5 bilhões para pegar precatório e no encontro de contas não foi repassado os 25% que é a cota parte dos municípios. Foi pago isso não? Não, isso não foi pago. Tem o Estado tem um débito de algo em torno de 600 milhões com os municípios. A gente vai querer vincular na lei, inclusive já tem uma emenda do PR com relação a isso, para que 10% desse dinheiro seja rateado entre os municípios. Esse dinheiro vai ter que ser reposto, quer dizer, o Estado vai ter que pagar para o judiciário, né? Agora, qual é a justificativa desse empréstimo para pagar o quê? Olha, é único só, principalmente para pagar folha de aposentado. O aposentado da folha hoje é algo em torno de R$1 bilhão. E o Estado está com dificuldade, está fechando no vermelho em 500 milhões por mês. Bom, isso devia ter sido falado na campanha, né? Na campanha o mundo é belo, né? Mas a realidade a gente está vendo agora. Obrigado, deputado, até em sessão. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma apresentação do nosso programa. Muito obrigado pela tua sintonia. Confira nos diversos horários do Destaque na TV, aqui no canal 26 da NET. Vale a pena você conferir. E se sábado você não tem nada o que fazer às 19 horas, um bom programa é assistir o meu espetáculo musical 100 anos de Frank Sinatra, Teatro Princesa Isabel, 19 horas. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me try again, let me try again. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Muito obrigado pela tua sintonia. Até a próxima edição.